Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à 14ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Nessa aula vamos falar sobre osciladores. São circuitos complexos, circuitos que merecem nossa atenção e circuitos muito comuns em todos os equipamentos eletrônicos. A grande maioria deles levam osciladores e é importante que saibamos como eles funcionam e a sua teoria de maneira consistente, ok? É possível que não caiba só numa aula, eu preciso dar mais uma aula sobre esse assunto, mas é um assunto realmente básico e importante. Bom, sem mais demoras, se você não é inscrito, peço sua inscrição, deixe cá o seu like, notifique aí também, sinalize o sino de notificações para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. E agora, vamos ao nosso curso? Curso de Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina, vamos lá! Osciladores. Bem, osciladores são circuitos que geram sinais a partir de corrente contínua e produzem sinais variáveis em sua frequência e forma de onda conforme sua configuração. Osciladores podem ter uma enorme variedade de configurações e normalmente recebem nomes de acordo com a sua arquitetura ou o nome de seu criador. Bem, vamos hoje estudar osciladores. E o que fazem, segundo esses dois textos, exatamente osciladores e para que servem? Bom, nós sabemos aqui, vimos em fonte de alimentação, que nós recebemos na nossa rede elétrica algo, deixa eu só colocar aqui uma ponteira. Sim. Bem, nós sabemos que nós recebemos aqui na nossa rede elétrica algo semelhante a isto aqui, ó. Mal desenhado, mas está bem. Uma corrente alternada, né, entre positivo e negativo, que depois nós, através de diodos e dos capacitores da fonte, uma maneira de tornar ela algo semelhante a isso, uma linha reta. Então aqui nós temos uma corrente que se alterna numa frequência fixa e numa amplitude determinada. Então essa amplitude vai me dar a tensão da rede elétrica e a frequência vai ser determinada pela quantidade de vezes que essa alternância acontece por segundo. Aí vocês vão me perguntar, ora, Urbano, se nós tínhamos já uma corrente alternada e tivemos um trabalho para deixar ela lisa, ou seja, contínua, plana, por que nós vamos novamente deixá-la alternada? Bem, isso é simples. Nós não falamos sobre transmissão, porque isso é uma característica mais de eletricidade. Mas vamos falar dela agora, para que vocês possam entender por que nós temos que primeiro transformar em corrente contínua para depois termos os nossos equipamentos funcionando em casa. Bom, primeira coisa é a transmissão. É basicamente isso. A transmissão da corrente elétrica, ela é dificultada pela resistência dos condutores. O fio, o cobre que traz, ou o alumínio, dependendo do que seja feito o fio que traz a energia elétrica até a sua casa, ele oferece uma resistência. Ela é baixa, mas ela existe. Para vencer essa resistência, nós temos lá a fonte geradora. Vamos dizer que pode ser uma hidrelétrica, pode ser um gerador eólico, seja qual for. Pode ser uma rede de painéis solares, pode ser uma usina a gás, uma usina nuclear. Está lá gerando energia. Mas eu tenho que transmitir a energia desse ponto A para o ponto B.
e esse ponto B é a sua casa. E vocês sabem que esse ponto A muitas vezes está a dezenas e até centenas de quilômetros de distância, alguns até a mais de 1.000 quilômetros de distância, um do outro. Ora, essa distância é muito grande. Se eu fosse transmitir isso na tensão que eu tenho da rede, isso simplesmente não chegaria a nada à sua casa. Por quê? Para eu vencer essa resistência dos condutores entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que elevar a tensão. Eu tenho que fazer exatamente o que o seu transformador faz de modo inverso. Nosso transformador da nossa fonte transformava 230 volts em 24 volts. Poderia ser em 12 volts, 18 volts, consoante o transformador. Lá no ponto gerador, o que vai acontecer é exatamente o inverso. Eles vão gerar numa tensão baixa e vão elevá-la. Existem linhas de transmissão. Aqui tem uma, vamos dizer aqui que vai ter uma estação elevatória. Tá? Essa estação elevatória, existem vários transformadores, né? Vou botar aqui um T de transformador. Essa linha de transmissão, tá? Essa linha de transmissão que vai daqui a aqui, esse ponto e esse aqui vão estar juntos lá, tá? Isso aqui está a poucos metros de distância da geração. E isso aqui, existem linhas de transmissão que chegam a 500 mil de volts. E aí, se sobe essa tensão muito, vai a uma tensão muito alta. E isso, nessa tensão muito alta, é transmitido durante uma grande distância. Aqui existirá outra estação, só com também um transformador, só que vai fazer o inverso. Vai transformar isso aqui numa rede mais baixa. E aqui existirão vários transformadores na sua rua, no seu bairro, que vão receber essa rede mais baixa para depois transmitir para sua casa. É mais complexo do que isso, mas basicamente é isso. É gerado, é elevada a tensão através de transformadores, por isso que se precisa ter corrente alternada. É transmitido em alta tensão, depois essa tensão é rebaixada um pouco, né? Mais localmente, ou seja, em áreas mais próximas da sua residência. E depois, próximo da sua residência, você verá no seu bairro aqueles transformadores nos postes. Você vai ver que os postes, geralmente os postes estão lá, né? Vamos dizer um poste aqui, vou fazer um poste. Essa parte mais alta do poste está com as tensões mais altas. E aí você tem uma parte lateral do poste assim, que tem outros fios, geralmente são 4 fios, que tem as tensões mais baixas. E aqui tem um transformador, né? Então a tensão aqui mais alta chega no transformador e sai mais rebaixada aqui para o poste. E nesses fios é que a sua residência é ligada. Ali que você retira os 220 volts. Ou 127 volts, conforme a sua região. Então você já sabe por que essa tensão é alternada na sua casa. É meramente para que haja facilidade de transmitir isto até a sua casa sem perder energia, sem perder potência. Com o mínimo de perda possível. Bom, deixa eu apagar isso aqui para a gente seguir. Mas na eletrônica, para que nós façamos vários dispositivos funcionários, nós precisamos de frequências. E mais do que frequências diferentes, nós precisamos de formas de ondas diferentes. E por isso existem os osciladores. Porque eles vão fazer exatamente este papel. Oscilar a nossa tensão DC contínua em uma tensão alternada. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser a senoidal também, pode ser uma onda quadrada, vários tipos de ondas diferentes. Aqui uma triangular, uma dente de serra, uma senoidal, aqui uma onda quadrada. É para isso que funcionam os osciladores. E nós vamos ver isso agora. Bem, vamos lá. Alguns tipos de osciladores.
por resistência negativa ou por corte. Esse por corte é por minha conta, tá? Normalmente é conhecido por resistência negativa, mas eu sempre percebi melhor esses osciladores por corte. E vou explicar por quê. Vamos ver aqui esse oscilador. Nós ainda não estudamos a lâmpada neon. Eu vou fazer um passe aqui na lâmpada neon rapidamente para que nós possamos entender este circuito corretamente. A lâmpada neon nada mais é do que, vocês podem ver aqui do lado, que eu vou botar a imagem, nada mais é do que um bulbo de vidro com 2 eletrodos, né, preenchido com gás neon. É certo que pode haver outros gases aqui, sim, misturas de outros gases. Para quê? Para determinar características da lâmpada neon. A lâmpada neon, ela é um isolante, ela não conduz daqui para cá, até uma certa tensão. Depois de X tensão, que é uma tensão que pode ser entre os 100, 150, 200, depende da característica da lâmpada, né? Vai depender dessa mistura de gases, do tamanho do eletrodo, vários fatores. Isso aqui agora não importa. O que importa é que ela é isolante até uma certa tensão. Quando chega naquela tensão, vamos dizer que aqui é 0 e aqui é 300 volts. E tem essa linha aqui, ó, de 0 a 300 volts. E essa lâmpada é assim, a tensão vai subindo. Quando chega aqui a 200 volts, por exemplo, a nossa lâmpada acende. E aí ela passa a conduzir. Ela fica acesa e conduz. Mas se a tensão baixar para 100 volts, vamos dizer, ela apaga e volta a ser um isolante. Então essa é uma característica da lâmpada neon. Isso vai mudar conforme o modelo da lâmpada, ok? Mas aqui que vocês já entenderam como é que ela funciona, né? Vamos agora entender como é que ela faz esse circuito aqui ressonar. A palavra mesmo é oscilar, né? Aqui nós temos um resistor, aqui temos uma fonte, pode ser de, vamos dizer assim, 250 volts. 250 volts. Isso é DC, tá? E aí temos um resistor que vai fazer uma queda de tensão e de corrente, com certeza aqui. Enquanto chega essa tensão aqui, ele vai carregar esse capacitor. Enquanto esse capacitor está sendo carregado, ele está disponibilizando uma corrente aqui, certo? Então a tensão aqui vai ser baixa. Conforme esse capacitor vai carregando, essa corrente vai diminuindo, aumentando essa tensão, até que essa tensão chega a um ponto que a lâmpada acende. Vamos dizer que está 250 volts, entrou aqui 250 com a corrente alta, vamos dizer que só tem 20. Mas aí a corrente vai baixando, vai diminuindo conforme o capacitor vai se carregando. Esses 20 volts vão se tornando 50, 60, 70, 80, 100, 200 volts, que é o que está aqui determinado na nossa lâmpada. A lâmpada acende. Quando a lâmpada acende, ela passa a consumir uma corrente aqui também. Ou seja, há uma corrente passando por ela. E agora esse capacitor aqui está descarregando, porque a lâmpada consumiu essa corrente. E ela consome de maneira abrupta, certo? Esse cálculo aqui entre esse resistor, esse capacitor e a lâmpada é feita para que ela consuma isso de maneira bem rápida. E ela consumindo essa corrente, o que acontece com o nosso capacitor? Ele descarrega. Como ele descarrega, ele agora passa a consumir também. E aí, se ele passa a consumir, a tensão nesses dois nós, que é o mesmo nó, né? Eles estão na mesma linha, cai de novo. E cai para baixo de 100. Quando cai para baixo de 100, a nossa lâmpada apaga. E ela volta a ser um isolante. Se ela voltou a ser um isolante, criou condição para o nosso capacitor carregar novamente. E o ciclo se repetir. E isso fica infinitamente se repetindo e gerando aqui uma forma de onda. Esta forma de onda.
Iniciou-se aqui em 0, né? Vamos ver num modelo maior, né? Aqui, ó. Ela iniciou-se em 0. Quando chegou aqui, vamos dizer que aqui era os 100 volts, né? A lâmpada não acende ainda. Ela lá está carregando, né? Está carregando. Aí chegou aqui nos 250 volts. Lá nós falamos 200 volts, né? Aí chegamos aqui nos 200 volts. A nossa lâmpada acendeu. Quando ela acende, ela tem uma queda muito rápida aqui. Você vê que é uma queda bem rápida. Ou seja, ela está consumindo a carga do capacitor e também a corrente do resistor. E aí vai até chegar aos 100 volts. Quando chega aos 100 volts, ela novamente deixa de conduzir e a lâmpada apaga aqui. Novamente o nosso capacitor começa a carregar até os 200 volts. Acende, descarrega, apaga, começa a carregar e assim sucessivamente. Então você vê aqui que formou uma onda com uma frequência determinada e também com uma forma determinada. Isso aqui é um dente de serra, né? Vamos ver aqui. E aqui nós temos a tensão, onde ela foi bloqueada, né? E a tensão aonde ela acende. Ou seja, inicia-se em 0, quando você liga o oscilador, isso aqui é o início, ela carrega até os 200 volts, descarrega, carrega, descarrega, carrega e assim sucessivamente. Por isso que eu gosto de chamar de corte esse tipo de oscilador, porque ele depende das linhas de corte, tanto de início, ou seja, de ignição da lâmpada, quando ela acende, quanto de final, o corte de corrente, quando ela deixa de conduzir. Mas normalmente é conhecida como por resistência negativa. Pode-se fazer também o mesmo tipo de oscilador com o SCR. Por quê? O SCR também nós não vimos, mas ele é um semicondutor que pelo sinal aqui, eu sempre falo que o símbolo do componente nos diz muito sobre ele. Tá vendo que ele é a forma de um diodo e tem um terminal aqui, que é um gate, que é uma condicionante. E a característica desse gatilho que o SCR tem é muito parecido com o da lâmpada neon, só que em tensões bem mais baixas, tá? Ele tem uma tensão de disparo e ele tem uma tensão de corte. Ora, a tensão de disparo sempre vai ser maior do que a tensão de corte, sim? Então o que acontece? É a mesma coisa. O R1 aqui fornece uma corrente que, enquanto o capacitor está sendo carregado, né, deixa essa tensão baixa. Conforme o capacitor vai sendo carregado, a corrente vai diminuindo, corrente diminui, tensão aumenta, e aí passa por aqui e consegue acionar o gate do nosso SCR. Acionou a porta aqui do nosso SCR, ele passa a conduzir. Quando ele passa a conduzir, ele abruptamente, porque ele tem uma grande corrente aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Tem uma grande corrente aqui nesse sentido, quando ele está conduzindo, ele cai a tensão aqui, consumindo o que vem do resistor e do capacitor num momento muito rápido. E aí, novamente começa o ciclo, que ele alcança aqui a tensão de corte, porque a corrente fez cair a tensão, e aí ele para. E quando ele abre de novo, ou seja, quando ele deixa de conduzir de novo, volta ao ciclo, carregando o nosso capacitor e voltando tudo ao mesmo caso de antes, gerando lá a mesma onda que estávamos antes, né? Esse tipo de onda aqui, ou seja, ele tem uma subida, vamos dizer assim, não linear, mas ele é logaritmo. Tu vê que a corrente aqui é maior e depois ela vai suavizando até chegar àquela tensão. Ao disparo do gate, há uma grande corrente de consumo dele, ele vai cair abruptamente, muito rapidamente, vai chegar à tensão de corte, né? E aí, daqui da tensão de disparo para a tensão de corte, é essa faixa que a minha forma de onda de serra vai trabalhar. Agora, vamos falar sobre o oscilador de Hartley,
Este oscilador usa elementos ativos, como transistores e realimentação, para se manter funcionando. Em resumo, ele é um amplificador realimentado. A grande sacada do Hartley aqui foi trazer circuitos osciladores com bobinas e capacitores que se degradam, são sinais que se degradam. Vamos lá ver o esquema de um oscilador típico de Hartley, para que a gente possa entender. Nós temos cá, colocar aqui uma ponteira, a parte de oscilador desse circuito, que são esses 3 elementos, e aqui a parte do amplificador, né? Essa aqui é a grande parte do amplificador. E vamos pensar no seguinte. Aqui, se eu aplico aqui uma tensão nesse nó e nesse nó, o que nós vamos ter? Eu apliquei a tensão e fiquei quieto lá com a tensão. Nós vamos ter assim, ó, uma subida, depois vem, ela desce, depois sobe de novo, desce, sobe, desce, sobe. E vocês estão reparando que eu estou fazendo aqui um sinal que está se degradando. Ou seja, ele fez ali uma carga no capacitor, aí sofreu as influências dos 2 indutores, e aí ele caiu, e aí carregou de novo, e depois teve a influência dos indutores, caiu, carregou, caiu e tendeu a zero. Ou seja, se tornou uma corrente contínua de novo. Por que isso? Há perdas nos fios, por causa do efeito Joule. Há perdas aqui no carregamento do capacitor, que o capacitor tem uma eficiência limitada, né? Toda vez que ele carrega e descarrega, ele perde parte dessa energia que ele carregou e descarregou. Então, é isso que eu vou ter de resultado. Eu vou ter um oscilador que oscila durante alguns ciclos, mas que depois vai perdendo sinal e tende a zero. E a grande sacada do Hartley foi o seguinte, é colocar um amplificador para manter esse ciclo. E aí, o que acontece? Deixa eu eliminar aqui. Quando ele coloca aqui o amplificador e eu coloco lá a tensão, o que acontece? Quando a minha tensão sobe, lá carregando o capacitor, sofre a influência dos indutores, ele vai descer. Só que aqui, na descida, ele já sofreu um impulso do amplificador e ele continua com o impulso mais forte para baixo. E aí ele vai sempre recebendo impulsos do amplificador. O amplificador está pegando esse sinal aqui, essa oscilação aqui da base, e o que ela está fazendo? Ele está pegando essa tensão que vem aqui dos 5 volts e está amplificando aqui para o meu tape. Ou seja, isso vai continuar sempre intenso, na mesma intensidade, por tempo indeterminado. O amplificador foi a solução que Hartley propôs para a perda dos componentes do oscilador. Ele compensa, ele está aqui como um compensador dessas perdas do efeito Joule. Ele serve para manter o sinal. É a única função. Isso aqui não faz oscilar. Quem faz oscilar é esse circuito aqui, que este é o circuito oscilador. E isso aqui é apenas o amplificador. Ok? Nós podemos ter uma experiência, todos nós já tivemos uma experiência sobre a realimentação de oscilação por amplificação. E eu vou falar para vocês da onde que vocês já tiveram essa experiência. Vocês já estiveram no local, num show, numa igreja, num auditório, num evento qualquer que a pessoa usava um microfone lá, tá? Aí aqui nós tínhamos a caixa de som lá no evento, né? A caixa de som, e aí tínhamos aqui um locutor falando lá no evento, ó, com um microfone naturalmente ligado a um amplificadorzinho, né? E esse amplificador tem uma saída aqui que vai ligar um fio à caixa de som. Bom, o que é uma realimentação por amplificação? Nós chamamos isso no áudio de microfonia.
é aquele som agudo, estridente que dá no microfone quando se aproxima da caixa de som. Por quê? O microfone está captando o som ambiente. Só que ele também está captando os sons que são produzidos pela caixa de som. Aí a caixa de som produziu um som qualquer lá numa frequência. Ela veio até aqui e foi captada pelo nosso microfone. O nosso microfone traz isso ao amplificador. O amplificador pega esse sinal que estava fraquinho e amplifica e joga para a caixa. Aí a caixa reproduz esse sinal mais forte. E aí mais forte ele joga mais sinal ainda da mesma frequência no microfone. E o microfone joga para o amplificador e o amplificador mais forte ainda. E aí joga para a caixa e agora eu tenho mais sinal ainda até que aquilo explode naquele zumbido estridente e irritante. Isso é exatamente o que acontece aqui com o oscilador de Hartley. Ele pega este sinal que estava sendo gerado aqui por esse tanque de oscilação, né? E amplifica a ponto de que ele não se dilui mais. Por quê? Porque toda vez que ele perde alguma intensidade, ele aplica a mesma intensidade aqui e realimenta. E acontece aqui, vamos dizer assim, não é, mas é como se fosse uma microfonia, que agora não é mais uma microfonia através de acústica, ou seja, através da transmissão do alto-falante para o microfone, mas é uma amplificação através de um sinal que excita esta base. Essa é a maneira mais simples de eu tentar explicar para você como esse circuito funciona, né? Através de uma experiência que praticamente todos nós já tivemos, a experiência irritante de estar num lugar com microfonia, certo? É a mesma coisa acontecendo, só que de maneira através do circuito. É um amplificador mantendo uma oscilação. Essa é a questão do Hartley, né? A bobina e o capacitor determinam a frequência do oscilador. Então estamos aqui com um circuito em que essas bobinas aqui e o capacitor estão sintonizados, percebem? Né? E aí essa sintonia que vai determinar a frequência do oscilador, e a derivação da bobina, de um lado, ela serve como a carga, e do outro, um sinal de realimentação defasado em 180 graus. A defasagem desse sinal é que vai gerar essa oscilação defasada. Esse oscilador, eles são muito bons, porque são muito usados constantemente, porque eles conseguem fazer oscilações de poucos hertz até cerca de 30 MHz. Isso é uma frequência, um lag de frequências que pode se aplicar em muitas coisas diferentes. E como vocês podem ver, é um oscilador bem simples, tem poucos componentes, é um oscilador barato. Então, quer dizer, ele realmente é um oscilador muito usado. Semelhante ao Hartley, nós temos o Colpitts. O oscilador de Colpitts, ele é idêntico praticamente ao de Hartley, mas Colpitts inverteu aqui o nosso circuito oscilador, trazendo a bobina para cá, o indutor para cá, e no lugar do indutor usando dois capacitores. Funciona exatamente igual ao de Hartley. A diferença é que agora esse terminal de realimentação está entre os dois capacitores e a bobina faz o papel aqui no lado do onde está o capacitor de Hartley, né? Colpitts ele faz aqui a mesma coisa com maneiras invertidas. Há vantagens e desvantagens, há características diferentes entre o de Hartley e o de Colpitts, certo? O oscilador de Colpitts temos também um elemento ativo em realimentação, que é obtido por um divisor capacitivo, que é esse aqui, ó, certo? Mas o funcionamento é o mesmo. Apresentando aqui para que vocês possam, assim, ter semelhança com eles. Vocês vão ver mais ou menos essas configurações em circuitos diversos e sabem que quando os capacitores estiverem aqui ligados à base, ao emissor e base
do nosso transistor é um oscilador de Colpitts, mas quando for em a bobina, quando for o indutor, já sabe que é de Hartley. A diferença é essa. Mas a teoria em cima dos dois é a mesma. Bom, temos também os osciladores a cristal. Oscilador a cristal. Neste oscilador, temos o cristal como elemento de sintonia. Eles são mais estáveis e precisos. Verdade. Aqui temos o cristal. Também é um componente que nós não estudamos. Mas como é que o cristal funciona? O cristal ele tem a característica de vibrar, literalmente isso mesmo, de vibrar em uma frequência determinada. Ele tem uma ressonância própria. Tanto é que no corpo do cristal, você sempre vai achar a frequência que ele vibra, que ele ressona, que ele responde. Sabendo disso, esses osciladores têm uma característica de serem precisos, né? O seu relógio de pulso, o seu relógio digital geralmente tem um cristal para que ele tenha as horas certas. Se o seu relógio fosse, vamos dizer assim, fabricado com um oscilador de Colpitts ou de Hartley, ele ia mostrar as horas, só que daqui a pouco ele poderia estar adiantado ou atrasado, consoante várias questões. O oscilador a cristal não. O oscilador a cristal nos dá uma precisão muito maior, né? Ele é uma construção um pouco mais cara, é um elemento mais caro. O cristal custa mais caro que um capacitor, né? Mas são osciladores mais precisos. Então, quando eu necessito dessa precisão, o cristal é uma ferramenta mais indicada, né? Outra coisa é que é fácil você fazer multiplicadores, ou seja, você ter aqui uma frequência no cristal, né, e ele trabalhar como um multiplicador, ou seja, temos circuitos osciladores em que a frequência do oscilador vai ser um múltiplo dessa frequência do cristal, porque como ele é preciso, eu consigo fazer um oscilador com um múltiplo dessa frequência de maneira precisa também. Claro, quanto maior o múltiplo, menor a precisão, mas eu ainda consigo, por causa da precisão do cristal, fazer os osciladores com esse múltiplo. E vocês veem que aqui, na parte de amplificação, também não muda muita coisa, né? Temos aqui o mesmo transistor, realimentando aqui o tape. Temos aqui uns resistores e capacitores, por causa da constituição do cristal, para fazer essa vibração aqui, mas é a mesma coisa. Vem aquele pulso daqui, essa caixa ressona, né? Ou seja, vibra, e aí esse pulso excita aqui a base e ela realimenta para vibrar novamente, realimenta. Mesmo conceito, a mesma concepção, certo? E agora temos aqui o emissor acoplado. Aqui é um pouco mais complicado, mas esses osciladores eles são usados geralmente para fazer uma onda senoidal com muita precisão, né? Com muito mais bem desenhada. E por que tem dois? Porque aqui cada um fazem uma fase da onda. Por isso é que temos aqui esse oscilador trabalhando com uma precisão maior. Vejam aqui um detalhe importante. Vocês estão vendo isso aqui e podem às vezes pensar, olha, mas isso aí tá invertido, porque o neutro tá aqui e tal, que isso, que aquilo tem coisa errada aqui. Não, olha aqui, ó. A tensão aqui é menos 5 volts. É uma tensão negativa. Então, o neutro aqui, na realidade, é positivo em relação a isso, tá? Pode dar confusãozinha na cabeça de vocês, né? Quando olhar isso aqui, fala assim, mas o que tá fazendo aqui? Isso aqui, a seta tá errada, tá? A polaridade do transistor tá errada. Não. Aqui é negativo, né? Aqui é terra mesmo. Mas lembrem-se que a alimentação aqui, o que está vindo aqui no emissor, ele está vindo para menos 5.
Então, esse potencial aqui é superior a esse aqui, porque aqui é uma tensão negativa, certo? Então, o acoplado por emissor tem a característica de você conseguir uma onda mais bem desenhada, mais estável. Para quem quer fazer uma onda senoidal ali bonitinha, tem que ser perfeitinha, tanto no ciclo positivo como negativo. Esse oscilador aqui geralmente é o mais indicado, né? Pode ser feito com outros, mas esse também faz de maneira mais legal, né? Este oscilador tem 2 transistores com seus emissores juntos que fazem um meio ciclo de cada, ou seja, cada um vai fazer meio ciclo. Apresenta uma forma de onda senoidal pura, né? Como eu falei, quando você quer uma senoidal assim bem desenhadinha, perfeitinha, geralmente vai usar esse tipo de oscilador. Bem, vamos então ao nosso simulador e vamos ver agora alguns osciladores para a gente poder ter ideia como é que ela funciona, né? Nós vimos aqui tudo muito na teoria, vamos ver agora na tela, na prática dos simuladores, como é que eles funcionam, tá ok? Vamos lá. Vamos aqui então, estamos vendo aqui um circuito oscilador formado por um indutor, um capacitor, aqui um resistor de controle de corrente. E vamos aqui iniciar, aqui embaixo nós temos a linha do osciloscópio, para nós vermos a forma de onda correta que está acontecendo. E aí nós ligamos e desligamos aqui para poder fazermos o teste, ok? Temos lá, vamos carregá-lo. Você vê quando nós carregamos aqui, né? Nossa tensão vai lá em cima. Agora a corrente já não existe porque está tudo carregado. Tá vendo? Aqui parou a corrente, ó. Mas a tensão está alta. Quando nós soltarmos aqui a nossa chave, olha o que vai acontecer. Inicia-se a oscilação e vocês podem notar que ela agora vai diminuindo. Ela está caindo de intensidade, está diminuindo a intensidade, está caindo, né? Até tender a zero, né? E ó, agora já zerada, né? Zerou a nossa corrente. A nossa corrente praticamente parou aqui, não existe mais. Perceberam? Vejamos agora que nós temos aqui o de Hartley. Lembre-se, o capacitor está cá e quem faz aqui o tape, a carga e a oscilação são as bobinas. Então isso aqui é um de Hartley, né? Tá até aqui, ó, oscilador de Hartley, né? E o que acontece aqui? Vamos iniciar aqui a nossa simulação e vamos ver aqui as correntes como elas trabalham. Você vê que, olha aqui a oscilação, né? Aqui, ó, ela desce, sobe, se mantém, desce, sobe, se mantém. E ela agora está aumentando. Isso aqui é um ciclo até chegar ao seu máximo de oscilação, ou seja, ela está sempre aumentando. E agora ela chegou, né, a sua máxima amplitude, né? Pronto. E aí vamos lá olhar aqui no circuito o que está acontecendo. Nós temos aqui os 5 volts sendo alimentado aqui pelo coletor, o emissor amassa. E quando o emissor conduz, essa corrente para, porque se iguala. Tá vendo? Ó, conduziu, essa corrente parou. Então, nesse tape, o que está acontecendo é que ele está usando essa pouca quantidade de corrente que está chegando aqui à base, está comutando aqui uma grande corrente aqui para o emissor, que promove também uma grande mudança de corrente aqui no tape, fazendo a nossa carga, como disse lá no texto, e reiniciando assim sempre o ciclo de oscilação. Como agora eu tenho uma DDP aqui exatamente sendo criada
cicladamente junto com a oscilação pelo amplificador, né? Ou seja, ele está pegando aqui uma pequena parte da corrente da base e está transformando numa corrente maior. Ou seja, as perdas aqui do circuito estão sendo compensadas pelo nosso amplificador, perpetuando assim o que? A nossa forma de onda e nossa frequência que está aqui funcionando. É a mesma coisa com o decoupled. Só que aqui no tape nós vamos ter 2 capacitores e aqui onde é o capacitor termos a bobina, mas o funcionamento é o mesmo. Percebem? Então, o que nós vimos hoje? Vimos que os osciladores vão nos trazer de volta o domínio em baixas tensões e que tínhamos agora em corrente contínua dentro do nosso circuito eletrônico, o que? A frequência e a forma de onda que desejamos para um uso qualquer. Aplicações dessa frequência e dessa forma de onda. Um rádio. Para ser um transmissor, ele tem que gerar uma portadora, isso aqui pode ser uma portadora, tá? Numa frequência X, pode ser a frequência de FM, por exemplo, lá 89 MHz, por exemplo, está dentro da faixa de FM. Vamos dizer que isso aqui funciona em 89 MHz. E dentro desses 89 MHz, eu posso transmitir o áudio, por exemplo, a voz de um locutor, uma música, porque isto aqui vai servir como canal de transmissão, ou seja, para o meu sinal aqui dentro. Eu aqui posso embutir um sinal de áudio. E como é que meu rádio funciona lá? Ele também tem um oscilador que vai me oscilar em 89 MHz, ou seja, quando a minha antena captar na atmosfera essa banda, ele vai se sintonizar. Por isso que nós chamamos de sintonia. Vamos sintonizar a rádio? Vamos. Vamos sintonizar com o quê? Com o transmissor lá da rádio FM. Ela está transmitindo a 89 MHz e o meu radinho lá de pilha tem que estar sintonizado em 89 MHz. E quando essas duas frequências batem, a minha antena começa a captar esse sinal, porque ela está ressonando na mesma frequência que a rádio. E dentro desse sinal de 89 MHz está lá minha música, bonita, agradável e bem formada. Isso é somente um dos motivos para nós termos osciladores. Computadores precisam de oscilador para quê? Para processar informações. Se um computador não oscilar, ele não processa nada, porque ele precisa de uma relação de tempo para poder fazer o processamento dele. O 0 e o 1 que andam dentro do computador andam através de uma frequência. Estão gravados dentro de uma portadora de uma frequência. Isso é só uma pincelada. Temos mais a falar sobre osciladores, mas essa aula já está muito longa, então vamos trabalhar com isso. Eu aconselho vocês entrarem lá no Everett Circuit. Eu tenho um canal aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal para vocês poderem ver, se quiserem baixar esse programa. E vocês têm lá em exemplos de circuitos, vamos aqui, exemplos de circuitos, transistor, temos vários exemplos, filtros, temporizadores com 555, vamos falar sobre isto. Aqui, ó, por exemplo, vocês têm os osciladores principais, o decoupled, o Hartley, o LC, acoplamento por emissor, nós falamos, ou aqui o oscilador por cristal, também falamos, certo? Se você colocar aqui, ó, o de cristal funcionando, vendo? Ó? Olha lá o de cristal funcionando, com a forma de onda dele, bonitinha lá. Percebem? Deem uma olhada, experimentem mudar os valores aqui, façam brincadeiras, se divirtam com isso. Antes de mais nada, a eletrônica tem que ser um prazer. Quem tem prazer na eletrônica prospera nela. Pode contar com isso, tá? Divirtam-se, brinquem, façam aqui seus experimentos. E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre osciladores e aí continuar a nossa caminhada rumo a o nosso conhecimento e aperfeiçoamento na eletrônica, ok? Espero que esse vídeo
tenha alcançado você e aqueles que você ama em paz e saúde. E nos vemos no próximo vídeo, tá? Um grande abraço a todos e muito, muito obrigado pelo apoio. Obrigado e até mais.